senão a gente deixa o pessoal esperando tempo demais lá no YouTube. Beleza. Então, só Vai lá, Thaís. reforçando aí, agradecendo o convite que foi feito à Comuna para a gente estar aqui nesse espaço debatendo. É mais do que nunca importante que a gente use as redes e as tecnologias como ferramentas de luta aí nesse momento, para suscitar reflexões, para reforçar as redes de solidariedade que a gente está precisando bastante. E bom, queria começar dizendo que é um momento em que a crise orgânica do capital é deflagrada, né? E eu digo isso justamente porque se trata de um contexto em que o coronavírus é apenas um detonador de uma crise de superprodução e de uma crise de superacumulação que já existiam antes, né? Então, estou querendo dizer que a gente já vivia uma crise financeira, especialmente aí no setor do capital financeiro, da economia, que já se prolongava ao longo dos anos e o coronavírus aí na sua face dessa convergência de crises, dessa crise multidimensional, na verdade é mais um detonador de algo que já existia, né? De algo que a gente já estava vivendo. E é o momento em que a insustentabilidade da globalização neoliberal se escancara, né? Muito importante a gente pensar nesses termos, já que a gente se surpreendeu com a rapidez, com a grande velocidade, né, que ocorreu a transmissão desse vírus para todos os continentes. Se eu não me engano, eu vi em algum debate alguém comentando que a peste bubônica há muitos séculos atrás demorou anos para se espalhar em todo o continente europeu e a gente viu aí o coronavírus se espalhando em poucas semanas para o mundo inteiro. E isso é sim um aspecto dessa globalização neoliberal. E acho que a forma visível do capitalismo, a forma mais concreta que se apresenta na vida cotidiana das pessoas, a forma mais visível dessa convergência de crises é a desigualdade social, né? Então, o abismo social enorme que existe entre a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras de um lado, precarizados e desprovidos, despossuídos dos bens comuns, e de outro lado, uma minoria, 1%, dotado de grandes fortunas e detentores do capital e dos meios de produção. E essa desigualdade ela não só se materializa entre as pessoas, mas ela se materializa também entre o sul e o norte global, né? Entre o sul global e o norte global, fazendo aí com que cada país sofra com os impactos dessa crise de modos distintos e fazendo também com que cada país encontre soluções tenha condições para sair dessa crise e dar soluções para a pandemia também de maneiras distintas. Então é sempre importante a gente notar essa face que é a mais tenebrosa, que é a desigualdade social, que é essa desigualdade também que se apresenta em escala global. E se a gente retoma um pouco um evento muito importante que ajuda a gente a entender a que ponto da crise econômica que a gente se encontra, que é o contexto de 2008, da crise dos subprimes nos Estados Unidos, se a gente para perceber qual foi a resposta que a classe dominante deu para a crise de 2008, quando ela aconteceu nesse período, a gente vê que as soluções foram mais medidas neoliberais, ou seja, uma reinvenção e um reforço dos mecanismos de funcionamento do neoliberalismo e mais precarização, né? Precarização que é um fenômeno que penetra cada vez mais intensamente nas relações humanas, nas relações de trabalho em particular e nas relações humanas de um modo geral. Então a gente vê desde que essa pandemia se concretizou no mundo inteiro, a gente vê um intenso debate em torno das políticas econômicas, né? E um consenso dos liberais por todo mundo em torno da necessidade de intensificar os gastos públicos para dar conta da crise. Mas isso não significa, e a gente vê muito se falando no momento de uma volta do keynesianismo, um retorno das políticas keynesianas. Queria colocar aqui que, do nosso ponto de vista,
nós duvidamos muito disso e que, na verdade, muito provavelmente a resposta pós-pandemia serão medidas de austeridade no futuro, nos termos dos empresários, né, compensar tudo que foi feito no momento de hoje. Não podia deixar de falar de um aspecto dessa crise, que é a questão ambiental. A gente tem que, mais do que nunca, reforçar as relações entre a destruição do meio ambiente e o surgimento de novas epidemias, né? Então, as patologias, os vírus, novos micro-organismos, novas doenças, eles têm sim relação com essa interação predatória e devastadora que a gente trava em relação à natureza. E o capitalismo, ele cada vez mais tem produzido forças destrutivas em detrimento de forças produtivas, né? Então, mostrando aí cada vez mais a sua face destrutiva. E aí uma pergunta que eu acho que o debate, né, traz pra gente, que eu acho que é algo que a gente está se propondo aqui no espaço de hoje, é como reinventar a economia, né? E a esquerda tem uma grande responsabilidade, né? Acho que algumas propostas bastante urgentes seriam, por exemplo, a coletivização dos bancos, né? Então, a coletivização do sistema financeiro para que ele possa sair aí das mãos do grande empresariado e passar para as mãos do povo. A taxação das grandes fortunas, acho que é outra medida central, que há um tempo o PSOL, né, é um partido que vem colocando no debate público, e a suspensão do pagamento da dívida pública, para que a gente possa reverter esses gastos que vão para pagar os juros da dívida pública para investir em serviços tão necessários para dar conta dessa crise, como é o caso da saúde, da área da saúde. Bom, a gente também tem visto um debate intenso em torno da renda básica, né? Temos aí a proposta do auxílio emergencial, mas muito se fala da necessidade de, pós-pandemia, manter uma renda básica cidadã. Eu acho que essa é uma proposta importante, mas talvez insuficiente. Então, eu queria colocar aqui, como eu vi alguns companheiros da Quarta Internacional, que a Comuna faz parte, né, da Seção do Brasil, colocando, por que não, serviços básicos universais, né, para que a gente reverta o legado de privatizações dos bens comuns e dos serviços básicos que o neoliberalismo tem feito. E é muito necessário aí, e isso tem relação sim com a pauta ambiental, mas tem relação com as nossas questões econômicas primordiais, que a gente construa uma transição energética, uma transição das nossas formas de mobilidade, se a gente pensa os nossos modelos de cidade, e uma transição alimentar, que a gente possa aí construir regimes alimentares pautados na agricultura familiar e não só, na verdade, regimes alimentares corporativos. A gente precisa sim transformar os nossos modos de vida, repensar as nossas formas de consumo, de forma que a gente vá para além da produção do valor capitalista. Então, é importante que nesse momento da pandemia a gente reflita sim sobre a questão do coronavírus, mas que a gente entenda que isso é só a ponta do iceberg de uma crise muito maior. E eu acho que a esquerda tem muitas tarefas para participar do debate público, aí tem 1 minuto, né, se eu não me engano. Participar do debate público e também disputar as saídas para essa crise, né? Então, particularmente, acho que a tarefa, eu falei aqui de algumas pautas que são muito urgentes, mas que fazem parte de um programa de transição anticapitalista que a gente defende, mas algumas questões mais urgentes ainda, que eu diria a nível de Brasil, é que a gente derrube o governo Bolsonaro e que a gente deixe claro para a população, construa isso junto com a população, que a nossa sobrevivência depende da derrubada do governo Bolsonaro, da derrubada do programa ultraliberal do Paulo Guedes, já vou concluindo, e que a gente também, ao mesmo tempo, construa um campo político junto aos trabalhadores e às trabalhadoras, capaz de construir um programa anticapitalista. E que a gente atente para os nossos aliados nesse momento e escolha bem nossos aliados. Então, acho que para concluir, em tempos de quarentena, é importante que a gente use esse tempo para refletir sobre todas as nossas propostas, sobre o nosso horizonte ecossocialista e para a gente acumular forças para que um momento pós-pandemia, sabe-se lá quando, né? Daqui a meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, que a gente retome as ruas com força para dizer que não queremos voltar à normalidade, porque queremos transformar o sistema.
É isso. Maravilha, Dani, valeu. Agora a gente passa pro Gustavo. Pode mandar ver, Gustavo.